Começando o estudo semanal aqui para a semana do dia 29 de julho e também primeiros dias de agosto. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, começando aqui, eu vou fazer a revisão rapidinho de sexta-feira, já que eu não tinha feito. Sexta-feira aqui, começando pelo dólar, gráfico de candles, análise técnica normal. E que nós temos? Aqui lembrando esse canal, né, de alta, acabou que durante todo o movimento do dia da sexta-feira o dólar ficou dentro dessa região. E comparando os outros dias, a variação do dólar na sexta foi muito baixa. E é muito estranho porque o dólar chegou também a ficar positivo, uma coisa que eu nem tinha reparado, reparei agora. Ficou positivo e o índice também subiu, então os dois subiram, não tiveram correlação. Bem complexo de operar nesses dias. O macro do dólar, então, por estar nesse canal, as médias ficam sem tendência. E aqui, sinceramente, eu não vi nada a ser feito nessa região, somente por estar em torno dessas médias, né? Uma bagunça. Quando começou a sair dessa região, começou a criar uma tendência que já estava ruim. E se eu marcasse retração do dia anterior, com um fundo aqui de sexta-feira, nós estávamos em região de 61 de retração, que poderia respeitar e realmente respeitou. Voltou, fez um pullback ruim aqui nas médias, quebrou de novo a força das médias. E aí o cenário até o fim do dia foi esse movimento mais travado aqui, formando uma lateralidade. Então a variação muito baixa, mais um dia que eu estou achando muito difícil aí de se operar. Mesmo o dólar, então, tendo um movimento maior de variação ao longo desses últimos dias, muito mais do que o índice, ainda tá difícil, tá? Porque candle aqui tá muito complicado de operar, infelizmente. E ainda segue dentro desse canal aqui. E aí, antes de eu falar da minha visão macro, vou falar do índice aqui primeiro. O índice, o movimento de sexta surpreendeu. Lembrando aqui a situação lá do diário, né? Tínhamos alguns possíveis impedimentos aqui como suporte. Deixa eu tirar aqui as médias. Primeiro, SLT. A região dela é uma região de troca de polaridade. Outra coisa, caiu de uma forma até muito esticada. Outra coisa também, os últimos dois pregões aqui na quarta e na quinta foram pregões muito ruins, baixa variação. E nós tínhamos também aqui região de retração de FIBO, primeiro nível de retração que tende a respeitar. E pelo Ibov era a média de 20. Só lembrando aqui, deixa eu colocar a média de 20. Média de 20 eu acho que é do semana, não, do diário mesmo, a região do repique da média de 20 aqui. E aí, voltando aqui pro futuro, então era normal uma correção, tá? Porque foi um movimento bem esticado essa queda. E aí, nós tivemos aqui pelos 60 agora minutos, 60 minutos nós estávamos aqui em movimento de uma queda. Olhando aqui no macro, teve um movimento muito forte essa queda aqui, inclusive Fevelo Gap, tá? Formou um pivôzinho, formou aqui um topo duplo de continuidade, tava formando mais um pivô. E aí, travou nesse fundo aqui. Se for ver, então, como se fosse todas as ondas de Elliott já preenchidas. Onda 1, 2, 3... Aí a 4 foi aqui, então, posso refazer aqui tudo e fazer assim, onda 1, 2, 3, 4, a quinta. Não perfeito do jeito que Elliott ensina, mas ok, as ondas aqui já completas e regiões de possível trava. E aí nesse caixote aqui, no layout oficial, na verdade, eu tinha essa região, esse caixote fúcsia marcado, que é uma troca de polaridade, onde veio a travar aqui na quarta-feira, travou como suporte. E aí na quinta já abriu rompendo. Infelizmente aqui o movimento foi bem forte já na abertura. Só que a gente vê que na quinta-feira o movimento ficou muito ruim. Travado aqui nessa região justamente que era uma troca de polaridade. E aí eu tinha marcado outros dois caixotes importantes. Esse fundo aqui, recente, e esse topo aqui que poderia talvez deixar o mercado meio travado nessa região. A gente vê que o topo aqui acabou ignorando completamente. É uma coisa que inclusive eu vou tirar depois, tá? Mas por enquanto eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu falo por quê. A abertura de sexta foi uma situação de quase um gap dinâmico, eu posso considerar um pouco ruim aqui, mas ok. Um gap dinâmico eu teria que pensar em compras e não em vendas, tá? E não teria dado cenário de compra aqui. O movimento já voltou com um pullback bem agressivo nas médias. Trap Zone que voltou para a região da Trap Zone, então... Região de troca de polaridade, fechou o gap, eu não vi nada ser feito aqui. E price action, até tava comentando na hora, que eu acho que foi o Léo que tava comprado aqui. Eu tava comentando que isso aqui tava com cara de price action bandeira básica de baixa. Mas ainda mesmo que eu esteja vendo isso, não vejo o que fazer. A gente vê que a força vendedora até está forte, mas nessa região aqui não tinha movimento
definido, né? Região da 200, aqui, travado. A VWAP estava demonstrando força até aquele momento de baixa, né? Fechou o gap, quase buscou ajuste. E aqui o movimento começou a voltar. Essa volta aqui, eu acho que é um pouco estranho considerar que é um OCOI, porque o segundo ombro aqui foi um pouco... faltou uma correção melhor. Mas ok, o movimento anulou a força vendedora do dia, mas vejam que rejeição, 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 só rejeição. E ainda assim conseguiu renovar a máxima. Renovou essa máxima, fez um pullback. Vou comprar nesse candle aqui. O candle extremamente esticado. Se eu for ver a hora que ele fechou, pelos 5 minutos até o LS estava ativo. Se eu marcar a primeira pernada do dia, que foi do candle 5 a 1 para cima, o 100% estava aqui, então não tinha risco retorno. O 100% coincide com esse caixote preto, né, que poderia respeitar. Mas enfim, esticado, né? Se eu colocar aqui a questão do risco, stop, aqui mais ou menos no fundo, eu estou aceitando quase a metade do movimento que tinha feito aqui embaixo. Quase 270 pontos. Essa queda aqui embaixo foi uma queda de 500 pontos. Então eu estou aceitando praticamente a metade, mais a metade do movimento que tinha feito na parte da manhã. Como stop. Parece que, stop barato, mas a gente tem que ver a magnitude do movimento até aquela hora, né? Então, e outra coisa. Se eu estou pegando um pivôzinho, é bom que esse pivô não seja tão esticado, porque senão eu vou entrar de forma atrasada. É uma das coisas que eu também não gosto. Porque o movimento aqui, eu tô entrando em topo, geralmente tende a voltar para corrigir, como realmente fez, e depois dar outra oportunidade. E aí, quando fez o back de novo, deu esse candle aqui. Esse candle também sem risco retorno, o LS também estava ativo nesse candle, tá? Mas acabou indo. E esse candle aqui, se tivesse entrado, esse é muito melhor do que esse aqui. Esse aqui estava muito esticado. Esse não. Esse aqui agora fez um topo, correção, e o fechamento tá próximo do topo anterior. Então não esticou. Feio seria se esse candle tivesse fechado dessa forma aqui. Aí sim, já perde toda a segurança de um candle aqui, bom para se entrar. Mas de qualquer forma, por alguns critérios, infelizmente eu também não vejo uma boa oportunidade. Mas acabou indo. E vejam que esse indo foi um indo ruim. Não foi buscando a média de 9. Então uma subida agarrada, não teve candle forte, não teve fair value gap durante todo esse movimento aqui. Uma subida muito saudável em relação a candles. Porque subiu sem tocar na média, isso é ruim. Ignorou retração, ignorou projeção, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, garrado essa subida aqui. E aí deu essa reação aqui, possivelmente por nível de variação, era 1% já de alta. Faz mais um pullback. E olha que candles pequenos, né? Baixa intensidade. Mesmo assim conseguiu fazer uma última reação às 15h10. 15h10 aqui chegando em Keltner. Então o movimento foi tão forte que saiu de uma região de fundo, foi buscar Keltner ali em cima, de forma esticada. Não preenche critério de reversão, infelizmente. Aqui o movimento em Keltner tende sim a travar e a gente vê que a inclinação do movimento acabou ficando mais de lado. E tentando empurrar essa parede que é esse Keltner aqui. Então depois realmente não teve o que fazer. Então eu acompanhei no Instagram muitas pessoas comentando que essa subida assim é uma subida chata, ruim de se operar. Uma subida parecendo ser essa queda aqui, tá? Desse dia que teve. Só que essa queda aqui não foi tão ruim, porque foi tocando na média. O problema desse dia aqui, a queda foi muito íngreme, muito inclinada para baixo, muito esticada, né? E os pullbacks aqui, infelizmente, até ruins aqui de se operar. Agora, esse dia aqui já foi uma queda com menos uma inclinação, não tão esticada quanto aquele dia, né? A inclinação foi melhor, com pullbacks melhores. Só que essa alta aqui foi uma alta horrível, sem tocar na média. E aí, tempos gráficos maiores ficaram esticados. Então foi um dia realmente que subiu, sexta-feira, à tarde, bem estranho, né? E foi buscar algumas regiões de interesse. Primeiro, esse topo aqui que nós tínhamos um gap aberto, tá chegando nessa região, na verdade, tem ainda o gap, né? Que houve o cruzamento das médias, inclusive da média 200. E aqui também a Marcela até me lembrou uma coisa importante que vai ficar para o estudo também da semana, a VWAP mensal, que os últimos pregões ela tende a buscar o preço. Então o preço explodiu para buscar essa VWAP mensal. Pode ser uma coisa realmente que funciona, né? Nós temos aí mais 3 pregões praticamente. Mas foi bem interessante esse retorno. Retorno muito rápido para travar junto com a VWAP mensal aqui. Não só isso, mas tinha outras coisas. Na verdade, então muita gente não esperava talvez esse movimento aqui, uma correção muito forte. E aí vem alguns motivos para muita gente não achar isso. Sexta-feira, parte da tarde, o volume tende a ser bem ruim, tá?
dólar estava subindo junto. Isso é uma correlação que prejudica muito os operadores, porque tem muita gente que usa a correlação a favor. E aí, se a gente for ver, acaba que nós tivemos aqui o setor bancário e a Vale realmente ajudando. Petro não ajudou nem prejudicou, deixou o movimento seguir o caminho. Os DIs negativos, então o dólar realmente ficou fora da correlação. O dólar não reagiu conforme a correlação mais fácil de se operar. Então a gente via assim, nossa, o índice subindo, 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 e o dólar? O dólar subindo também, mas não na mesma força, porém subindo junto. Então se torna as coisas um pouco estranho. O fluxo eu não cheguei a ver no dia quem estava fazendo esse movimento, mas até o Dudu no dia tinha mandado aqui algumas imagens que na parte da manhã estava tudo muito estranho. Chegou aqui por volta de 11h30 da manhã, estou até abrindo imagens aqui, ele chegou a tirar print, né, acho que é da UBS, da XP, e eu acho que Ideal, se eu não estiver enganada, praticamente nesse momento 11h30 mais ou menos, todas zeradas na evolução no tempo. Então assim, o movimento da parte da manhã que foi aquele caos, aquela bosta, 11h30 aqui estavam todas zeradas. E aí depois uniu, aqui ó, juntou todas, todo o movimento de evolução no tempo, zeradinhas. E aí se a gente for ver outro movimento aqui também, deixa eu mostrar aqui essa outra imagem que ele tinha mandado, era 11h27, 11h30, o índice estrangeiro estava vendido, o índice, e aí foi fechando, né, esse círculo aqui, o meio oval, e zerou, e aí depois na parte da tarde passou para a ponta da compra. E olha o caos que foi o dólar, zigue-zague, 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 uma bagunça, como realmente o gráfico foi. Então, uma situação bem estranha aqui. E aí, falando em relação ao estudo semanal, que essa semana vai ser importante, muito importante, falar do dólar primeiro. Aqui, bora lá pro mensal, porque faltam então 29, 30, 31, 3 pregões para acabar. O mês, 3 pregões e tá querendo fechar com candle positivo, mais um candle positivo. Deixa eu ver em relação a pontos aqui. Se esses próximos 3 pregões conseguir cair 65 pontos mais ou menos, já vou agradecer. Só para fechar negativo ou 0 a 0, tanto faz. Mas fechar positivo vai ser muito ruim isso aqui. Porque esse candle demonstra como se fosse... Vou desenhar aqui, tirar... deixa eu ver se eu coloco... Deixa eu ver isso aqui mesmo. Segue o desenho mais ou menos aqui, como que funciona esse tipo desse candle. A gente teve um favelo gap, né? Essa barra aqui foi muito forte. E aí precisa dar um retorno para preencher parte desse candle, né? Para se tornar mais saudável esse movimento. E aí essa abertura esse mês começou com um movimento de alta, testou o topo, deu exaustão do movimento e caiu, despencou. Essa queda aqui foi muito forte, uma queda assim que até ficou esticado, olhando por tempos gráficos menores. E essa queda acabou preenchendo parte desse candle esticado. E aí agora tá querendo voltar para cima. Isso aqui é como se fosse um pullback escondido dentro desse candle, para talvez continuar o movimento de alta. Esse candle aqui martelo nessa região é horrível. Horrível, porque não demonstra em nenhum momento que aqui tem força vendedora. Pelo contrário, demonstra que no início tinha força vendedora, que foi essa reação, e que a força vendedora parece que acabou, porque agora os compradores voltaram, tá engolfando. Aqui dentro do martelo tem um bull 180. Para quem, já que eu tô gravando, né, para sair pro YouTube, imagina aqui uma barra vermelha, e aí depois vem uma barra verde consumindo tudo e subindo. Isso é o que está formando. Então o martelo é essa a importância do martelo, né? É um bull 180 disfarçado aqui atrás dele. E numa região que é uma região muito complicada, porque aqui está muito próximo, olhando visualmente, não por pontos, né? Porque pontos está longe. Próximo de topo, de máxima histórica. Aí vem outro BO. Isso aqui é uma bandeira para continuar o caos do movimento de alta. Isso, assim, é terrível. Espero que, se for acontecer isso a longo prazo, que seja um rompimento falso e volte. Porque isso aqui não vai ser legal de jeito nenhum. Senão é dólar lá, 7, enfim, 6,50, 7 reais a longo prazo. Mas olhando aqui o recente, isso não é interessante. Não é, se chegar a romper aqui, não é um rompimento saudável. Porque está subindo de forma esticada, sem nenhum candle de correção vermelho fechando. Outros indicadores estão gritando aqui. Então a internet deu pau aqui, voltando na gravação. Eu estava falando da situação que, infelizmente, o macro do dólar está preocupante, é mensal. E aí falando do semanal,
A situação tá muito pior, porque aqui realmente está mostrando como se fosse um pullback não da 20, pullback da média de 9, azul aqui. E aí é normal que ela venha reagir. E aí teve esse candle 1, 2, 3 aqui, acionou esse candle, essa máxima. Tá muito próximo aqui de realmente cutucar 16 pontos praticamente para testar. Só que se for romper, lembrando, vai ser um rompimento não saudável. O LS está ativo no semanal. Isso não é legal. Última vez aqui, até semanal legal, né? Rimou. A última vez foi esse fundo, lembrando, né, que esse fundo aqui acabou voltando o movimento. Então, são indicadores que por mais que não seja agora talvez um movimento de corrigir, uma hora ou outra vai corrigir, porque é forte mesmo. O IFR também está sobrecomprado, então sigo reafirmando que compras nos primeiros minutos tá muito complicado, tá? O diário aqui, a gente tem uma situação, tá bem triste, que eu até comentei ao longo da semana na revisão, que eu estava esperando e ainda espero que isso aqui seja um possível segundo topo, né, para formar um topo duplo aqui, ainda mais com região de Keltner. Keltner é uma barreira muito forte. E essa barreira aqui é muito difícil do preço atravessar ela e ir para outros Keltners, a não ser que seja uma situação muito caótica como foi na pandemia, né? Que aquilo ali foi ignorado todas as linhas de Keltner. Mas aqui eu espero que realmente seja uma região de defesa. Esse padrão aqui desses 3 candles não tem um nome correto do que deve ser, não é 1, 2, 3, porque o terceiro foi um candle positivo. Mas eu espero muito que não seja um rompimento e se for, que seja falso e que volte. Porque a situação vai ficar bem complicada aqui pro dólar. E aí falando em relação aos 60 minutos, então só lembrando do caos aí, que eu não vejo operações saudáveis de compra nas primeiras horas. Os 60 minutos aqui, só eu jogar o canal mais pra cima, mais uma semana aqui ainda dentro desse canal. E vai ser importante ainda, tá? Então deixem marcado. Essa linha aqui em cima eu tô deixando pra ser como se fosse a nossa máxima desse topo aqui. Mas realmente um topo importante é esse caixote preto que eu tenho lá atrás aqui. Aqui na hora que chegar é uma região muito importante. Outra coisa, outras regiões, esse caixote aqui de baixo. Esse lá embaixo que foi o início desse canal, mas vamos ver se vai chegar ao longo dessa semana, né? Para corrigir isso aqui, 138 pontos. Se cair 65 pontos em 3 dias, segunda, terça ou quarta, vai formar então um candle negativo do mensal. E isso vai ser perfeito. Aí confirma o topo duplo do diário. Vai ser perfeito se for uma semana de correção pro dólar. Poderia muito ser. Porque a análise vai se confirmar aqui do macro. Da VWAP mensal, lembrando também, a VWAP mensal tá lá embaixo. Então 3 dias aí pra gente. Distância de quase 120 pontos. Então interessante essa correção também acontecer. E aí 5 minutos da manhã. A gente tem aqui esse canal, então, lembrando, né, do macro aí, relevante. O mercado está meio lateral, tá? Nós já temos aqui essa região de troca de polaridade. E eu posso até confirmar também, que aqui é uma outra, com o rompimento falso que teve aqui. Então parece que o mercado está meio travado mesmo nessa região, tá? Não estou gostando do dólar assim, tá ruim se operar. A análise técnica de candles está muito complicado. Um ciclo bem chato. Não é a primeira vez que esse ciclo é ruim. Durante os backtests que eu já fiz de outros anos anteriores, meio de ano sempre foi muito chato mesmo. E aí, falando agora em relação... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para citar. Acho que do macro aqui, as bandas de Bollinger, deixa eu ver, inserir elas novamente, bandas, porque elas foram bem relevantes em tempo gráfico maior. Aqui do semanal, a gente realmente teve o rompimento, deixa eu tirar os estudos, aqui embaixo, né? Quando teve o mercado bem travado e desde dessa semana 14 desse ano, o movimento só sobe. Se eu for marcar aqui em relação ao topo do candle, até o momento, 595 pontos com esse setup das bandas, é muito forte. Até o momento não deu nenhuma indicação de retorno ainda bom, tá? E uma coisa é fato que essa alta, esse movimento que esticou as bandas, não é interessante entrar na compra agora, porque já atrasou, já está atrasado o movimento da compra. O início da abertura foi lá embaixo, agora já está esticado. A última vez que aconteceu isso, nós tivemos essa queda aqui. Foi justamente o exemplo que eu tenho do LS também ativando. E outra vez que esticou, foi durante a pandemia, que a gente não pode usar como exemplo. Outra situação foi aqui, abriu, mas depois começou a corrigir e travou. Uma hora vai travar. Aqui atrás também chegou a travar, então as bandas já estão abertas até demais. Não é ponto para se comprar, já está comprando o topo, quem estaria comprando aqui, né? E aí, em relação às bandas, ok, deixa eu tirar aqui.
Falando agora em relação ao índice, falar do Ibov primeiro. E o mensal, já que faltam 3 pregões, o que está acontecendo? O mensal, por enquanto, está tudo maravilhoso, muito mais fácil de analisar do que o dólar. Aqui segue sendo uma região de correção, muito tranquila. Região de retração dessa pernada de alta 61 aqui mais ou menos. Formou o PFR no mês de junho. Esse mês de julho confirmou esse PFR, está fazendo um retorno bacana. Só que veja que eu tenho uma marcação aqui de caixote, né? Esse caixote é como se fosse o início dessa resistência. E deu para respeitar, né? Em tempos gráficos menores fica mais fácil se ver isso. Outra coisinha, repique da média 20, normal, ela está segurando como suporte. E lembrando, ondas de Elliott, onda 1, 2, 3, 4 a 5 pode vir a acontecer ainda, então o macro ainda segue muito forte para ser um movimento de alta. Outra coisa é um canal aqui também, então o índice, o Ibov ainda segue subindo, mesmo que agarrado, mas está respeitando esse canal. Nós tivemos aqui um oco, né? O okoi, na verdade, o ombro, cabeça, o ombro aqui. Teve um respiro antes de romper a linha do pescoço, e aí aqui é como se fosse um pullback para continuidade do movimento. Price action puro, respeitando bonitinho, maravilhoso aqui. E aí, em relação ao mensal, comparando com o futuro, para ver a diferença, tá a mesma coisa em relação a candles, nada diferente. Agora, o semanal, vamos ver se tem algumas diferenças. Tivemos aqui um movimento nessas 4 semanas muito forte de correção, do mesmo jeito que nós tivemos 4 semanas de queda, foram 4 semanas de alta. Anulou o movimento de queda, fez um retorno em V. Esses retornos aqui, geralmente, os rompimentos, se continuar, são rompimentos ruins, né? Porque vai subir de forma esticada. É interessante que faça um respiro. Eu tenho um exemplo claro disso, que foi isso daqui. O movimento voltou muito forte. E aqui, para romper, se rompesse esse topo, seria um rompimento falso. Então, tem que fazer uma correção para continuar a tendência a ficar mais saudável, né? E aí, o movimento dessa semana, na verdade, semana passada, né? A gente teve aí uma correção maravilhosa com o PFR nessa região de resistência. Assim, tudo tranquilo. Um candle que fechou dentro dessa barra 28. E aí, essa semana, a gente vê que foi um candle que estava fechando, estava formando um candle vendedor forte. E aí, na sexta-feira, a gente teve essa reviravolta, né? Que essa sombra toda aqui, houve uma presença compradora muito estranha na sexta-feira, deixando o candle fechar um doji. E aí, o futuro, comparando, praticamente a mesma coisa, o semanal, o candle. Então, estão correlacionados aqui. E esse candle aqui, ele parece um pullback, ele é um pullback escondido, na verdade, tá? Um pullback escondido aqui em região de retração dessa pernada também, primeiro nível de retração que tende a dar um repique. E tem muita cara de que tá formando aqui um ombro, cabeça, ombro. Segundo ombro ainda vai ser formado. Segundo ombro pode demorar, fazer mais correção, pode ser várias semanas e depois fazer um movimento de impulso. Vai depender muito, mas tá com cara por enquanto de ser isso. E essa região aqui é a nossa região de liquidez, a primeira região de liquidez importante, antes do topo histórico que nós temos aqui. Então, o índice está muito bem esse movimento. Outra coisa bacana também, que nós temos um canal, né? Esse canal aqui estava sendo respeitado, até que nós tivemos um rompimento muito esticado, tende a ser um rompimento falso, e voltou. E também subiu de forma esticada e também fez um rompimento. A questão é que por enquanto não está demonstrando que é um rompimento falso que vai voltar para ter nesse canal. Uma outra coisa que o Vlad até ensina, geralmente alguns rompimentos assim, a gente pega aqui a extremidade, né? A variação do rompimento e joga para cima, para a gente ver aqui onde que pode chegar o rompimento também ser falso para cima. A gente vê que quase chegou exatamente nessa região, faltando 0,40 aqui do Ibov para preencher o mesmo tamanho que foi lá embaixo, aqui em cima. Não posso ser 100% perfeito nessas análises, mas que tá bonitinho aqui agora para fazer o pullback da LT e voltar a subir, tá maravilhoso, porque vai ser mais uma confluência pra gente aqui. De média, felizmente média 20 já perdeu a força, ignorou assim completamente ela. O movimento aqui em relação à média 9 claramente também vai estar sem tendência. E aí aqui em relação agora ao diário, e tem gente que só porque cruzou a média de 20 e já fez o primeiro toque dela acima, isso aqui é como se fosse o pullback para a continuidade do movimento, tá? Eu não vejo isso porque eu preciso de um candle de confirmação de alta depois, né? Agora essa semana formar um candle bonito para alta. Aqui agora em relação ao diário, a gente tem um pullback bem bonitinho. Olha que candle bonito que fez sexta-feira, engolfando, né? Essa alta aqui foi muito ruim, muito estranha. Alta com rejeição.
Então essa alta aqui foi uma alta muito ruim, com muito candle de rejeição, fez exaustão aqui nessa região desse topo, correção muito forte. Essa barra aqui foi enorme. E aí agora formou um engolfo na sexta-feira, maravilhoso aqui o movimento. Só que, se a gente for olhar, é um pullback agressivo, né? Se fosse pensar isso aqui nos 5 minutos, eu ia comprar nesse candle aqui? Não, de jeito nenhum. Não ia comprar nesse candle nunca. Porque o pullback foi bem agressivo. Eu preciso de um movimento mais saudável, fazer alguma correção assim, mais ou menos até antes de romper o topo, né? Aqui onde tem liquidez. Então eu não compraria aqui nesse candle não, tá? Eu esperaria uma confirmação melhor se isso aqui fosse 5 minutos. Mas pensando em swing trade, eu não compraria aqui não. Outra coisa também, do diário, comparando aqui com índice futuro, praticamente a mesma coisa também. Tudo ok. E aí agora olhando 60 minutos, a gente passa a ter um cenário aqui complicado com algumas possibilidades. Sexta-feira aquele volume foi bem estranho durante aquela alta, né? Movimento bem estranho mesmo. Isso daqui, se olhar pelo 60, pode ser um ombro, cabeça, o segundo ombro vir a formar. Porque essa alta da sexta-feira, olha o tanto de candle positivo que fechou. Muito candle positivo, fechou sobrecomprado, então isso segue a tese de que eu não vou caçar operações de compra nas primeiras horas de amanhã. Está sobrecomprado pelos 60 minutos. É região de retração dessa pernada, então a gente pode ter um retorno, tá? Essa alta estranha que a gente teve na sexta-feira pode ser totalmente ignorada a partir de amanhã, tá? Então, um movimento aqui preocupante. E aí, olhando pela VWAP, eu só não sei se nós vamos ter um retorno muito forte na segunda, terça ou quarta, porque geralmente o preço tende a ficar em torno da VWAP mensal, que o preço exatamente cravou aqui. Então, o que eu estou falando desse OC é uma coisa mais a médio prazo, não considerando que amanhã vai cair isso tudo. Pode acontecer? Pode, mas eu acharia muito estranho essa queda toda voltar. E esse fundo aqui é uma região importante, é a linha do pescoço que nós temos. Por isso, nesse layout oficial, eu vou deixar aqui marcado, vou atualizar essa região, deixar aqui mais ou menos, vou tirar esse caixote preto e vou deixar isso aqui marcado por enquanto. Esse daqui, esse topo eu vou excluir. Tem Favelo Gap aqui em cima, então pode ser um movimento que vai subir mais um pouco, segundo o ombro, para preencher esse Favelo Gap aqui. Só que tem aqui liquidez aqui embaixo. Essa figura pode ser formada. Então, 60 minutos nós temos complicações aqui, porque nós temos indicação de possível alta para preencher o Favelo Gap, mas uma alta que está complicada recentemente. Então, precisa de uma correção, uma trava aqui. Tem Favelo Gap para preencher. Tem continuidade do cenário macro, né? Que isso aqui pode ser um pullback para voltar a subir. O macro segue forte de alta, mas o micro aqui está em dúvida. Eu estou em dúvida qual que vai ser a direção mais próxima. Eu só não vou caçar compras para índice nas primeiras horas de amanhã. E aí nós temos até o LS ativo, tá? LS ativo. Nós temos aqui o diário com IFR ativo também. Né? Diário pelo menos não. E aí os 5 minutos, olha a região de Keltner. E olha a distância da 20 com a 200. Eu não vou caçar operações de compra. Pode ser que amanhã seja um dia de tendência de novo e saia arrebentando Keltner aqui? Pode, mas eu vou ficar de fora. Vou ficar de fora porque esse movimento não é saudável. O jeito como fechou aqui, fechou com uma figura meio de deriva, tá? Ou uma cunha de reversão, tanto faz. Aqui nessa região. Se o gap de amanhã abrir abaixo da 80, é gap dinâmico. Pode dar Fab 4 para vender, tá? Para vender, gap de Fab 4 e gap de Compuback, tá? Para vender. Não vou caçar operações de compra nas primeiras horas, não vou de jeito nenhum. Já o dólar, lembrando, 5 minutos tá horrível. 5 minutos tá horrível. Médias aqui sem direção nenhuma. E aí tem essa questão que dólar subiu junto com o índice na sexta. Quem tá mentindo? Será que foi o índice? Parece que foi. Movimento aqui, fazer uma correção interessante seria muito legal. E aí nós vamos ter esse possível gap, espero que sim. Se o gap não abrir abaixo do 80, abrir aqui nessa região já fica bem chato, complicado. Porque esse backtest que eu fiz foi abaixo da 80, com o Fab 4. Então tem que ser realmente abaixo da 80. Se não for, não vou abrir a sessão. Infelizmente, backtest é backtest. Aqui é a região de possível bloqueio pelos 5 minutos. Então, nosso intraday 5, não vou caçar operações de compra nas primeiras horas do índice. A VWAP mensal pode servir como trava, o preço pode ficar lateral em torno dela, segunda, terça e quarta. Ou aqui vai ser nossa resistência para fazer um movimento de correção para baixo, tá?
Então vamos ver como vai ser essa semana. E aí falando lá fora, mercado, o que a gente tem essa semana é muita coisa, tá? Tem muita coisa para acontecer. Segunda-feira temos aqui algumas notícias, deixa eu ver se tá certo, é 29 de julho, Boletim Focus, IGPM, anúncio orçamentário, coisas antes do pregão. Então, durante os primeiros minutos já vai reagir. Nós temos aqui a questão que toda vez segunda-feira a gente tem que ver o que está acontecendo no final de semana. Por enquanto, nada polêmico no final de semana, pode muita coisa acontecer durante essa madrugada. Mas ter atenção, amanhã, VIX está muito importante ultimamente. Olhar como que o dólar tá lá fora também, o S&P. E foram coisas que ajudou, tá, o movimento de sexta-feira a subir. E aí, falando aqui, voltando em relação à notícia, segunda-feira nós temos Caged, mas geralmente nem sai as duas. Fala que sai, às vezes não sai. O foco, segunda, tá mais tranquilo. Terça-feira de notícia tem muita coisa na zona do euro. E aí tem IPP, 9 horas, abertura, inflação ao produtor, importante. E aí depois começa confiança do consumidor, Estados Unidos, 11 horas. Então nós não temos aqui 9h30 notícia Estados Unidos. Ofertas de emprego JOLTS aqui, 11 horas também. Então terça, 11 horas, importante. Depois, quarta-feira, vai ser o último pregão do mês. Nós temos aqui a notícia na zona do euro de madrugada, muito importante. Abertura do pregão, taxa de desemprego. E aí tem a prévia do payroll. Essa semana tem payroll, tem virada do mês, tem balanço de empresa, tem muita coisa. Então, ADP, prévia do payroll. Temos aqui, isso aqui não é de movimentar. Então, ai. Quarta é a super quarta. Semana de decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Estão esperando manutenção aqui, manter no caso, né? E nos Estados Unidos estão também esperando manutenção. A questão é que na próxima reunião, que eu já acho que é em agosto, na verdade, nos Estados Unidos, agosto ou setembro, agora deixa eu ver aqui, peraí. Agosto ou setembro, deixa eu ver o monitor também junto. Como que estão as apostas aqui. Porque esse aqui vai ser relevante. Nós temos aqui essa semana de 31, beleza. A próxima é setembro, então beleza. Setembro aqui, as apostas estão, nossa, 82,2% para redução da taxa de juros em setembro. E aí, a depender do que o Jerome Powell falar nessa quarta-feira, no discurso, vai, assim, impactar essas apostas, tá? Para setembro, que é a próxima reunião, que já estão apostando, o mercado está meio que precificando que vai ter redução em setembro. Lembrando que esse problema aí, em relação à presidência também, é complicado, porque aquele dia estava falando sobre possíveis consequências, vamos supor, de haver mudança presidencial. No caso, Joe Biden estava se candidatando. E aí, caso ele continuasse, é como se não tivesse mudado nada. Não é a da água para o vinho. Ele desistiu. E aí, vamos supor que o Trump venha ganhar. Aí é a da água para o vinho de novo. E eu comentei algumas possíveis consequências que vêm impactar a questão de decisão à taxa de juros, de não reduzir por agora, ou se reduzir, não nessa quantidade que estão esperando de 2 reduções no ano, por exemplo. E aí a coletiva, tá? Então, terça-feira tem a prévia quer dizer, terça-feira tem a notícia, deixa eu voltar aqui, notícia terça-feira de confiança do consumidor, IPP, algumas coisas mais simples aqui, mas quarta-feira é super quarta. E é complicado o dia aqui. E prévia do payroll junto, tá? Semana com super quarta, vai ter payroll. Quinta-feira aqui agora. Temos algumas notícias, mas não são de movimentar. Mas aí chega PMI industrial, que é importante, 10h45. E 11 horas PMI também industrial, de não manufatura. E sexta-feira vem a praga. Vem a praga do payroll, que são 3 notícias que vêm junto, tá? As principais, lembrando, taxa de desemprego, relatório de emprego e ganho médio por hora. Lembrando que aqui estão esperando que o ganho médio vai vir igual, a taxa de desemprego também vai vir igual e relatório de emprego vai cair, tá? Então, atenção para as três juntas têm que ser analisadas. Fora isso, não, já tá ótimo, né? Que semana badalada de coisa. E aí envolve a situação lá fora. Lembrando, qualquer alteração importante em relação à corrida presidencial nos Estados Unidos vai afetar. Vai começar agosto. Tá chegando próximo das eleições lá. O S&P, aqui, o mercado, o volume tá muito forte nessa região desse topo aqui que fez. Esse topo aqui é bem provável realmente, por teoria de Down, que seja topo. Porque nós tivemos uma quebra desse último fundo aqui.
Isso está começando a formar pivôzinhos e já quebrou a média 20 também, olhando por análise técnica de médias. Tá muito forte, mas sexta-feira o movimento de alta aqui foi muito impulsionado também porque o mercado lá fora ajudou, tá? Então a gente tá puxando muito o mercado lá fora, tomar cuidado com isso. Lá fora ajudou. E o VIX sexta-feira, 11% de baixa, corrigiu muito forte. Então assim, tá uma maravilha sexta-feira. As ações lá fora estavam caindo muito. O setor de tecnologia despencou. E aí precisava de uma correção. Talvez essa correção tenha sido a sexta-feira, né? O dólar, travadaço lá fora. Isso aqui me preocupa com esse dólar. Nasdaq, que veio a corrigir um pouco e pode vir a corrigir mais, porque tá muito esticada essa queda. Mas é aquilo, parece que a bolha tá meio que se estourando, hein? Aqui outra coisa, o nosso EWZ respeitou esse fundo, tá com cara que vai respeitar esse padrão 2-3 para continuar o movimento de alta possivelmente. E aí confirmar talvez aqui pra gente um terceiro toque de LT para fazer um movimento de alta. O petróleo despencou na sexta-feira, por isso que a Petrobras não ajudou. O minério praticamente ficou meio estável ali. O ouro ainda segue subindo em canal. Vou até desenhar aqui para não esquecer. Em canal, pode ser uma deriva. Juros americanos ajudaram também. Aqui tá fazendo um pullback para continuar o movimento de baixa. Rompeu esse canal. Só que essa queda aqui tá ruim também, porque essa queda tá caindo em outro canal. Tá muito estranho. Aqui as magníficas, né, que acabou puxando bastante nesses últimos dias lá fora. Tá caindo muito, tá muito esticado. Tentou ajudar um pouco da correção na sexta-feira. Por isso que ajudou muito o mercado lá fora. Só que a situação tá muito feia dessas magníficas, hein? Essas 7 magníficas aí. Esse movimento tá feio, complicado para querer cair talvez até mais. Mas fora isso aqui, notícias então não pode esquecer. Praticamente é só segunda-feira que o dia vai ser bem morno, amanhã no caso. E olha lá, tem umas coisas aqui importantes no Brasil, tá? Mas olhando lá fora não tem nada relevante aqui para segunda manhã. Fora isso, não esqueçam, todos os dias vai ter alguma coisa importante. Terça, quarta, quinta e sexta. Payroll, ADP, super quarta, PMI. Então, assim, balanços de empresa também, tá? Tá saindo aí balanço de empresa desde esses últimos dias já começou a sair, vai sair mais. Isso afeta, não só aqui, mas lá fora também. Questão presidencial nos Estados Unidos, alguma coisa a mais que eu esteja esquecendo de tensão global, agora eu não tô lembrando. Mas, então vamos ver. Eu tô esperando um movimento mais de correção para índice. E lembrando, outra coisa também importante, depois de grandes tendências, o mercado tende a ficar travado. A gente que viu e confirmou isso aqui nesses últimos dias. Então, com isso, aqui, queda, trava, forte, movimento de alta, tende a ficar travado. Então, é uma coisa que respeita muito. Depois de super tendência, a gente tende a ficar com o mercado meio travado. Então, que fique travado para uma correção, mas que não seja de alta, porque se for de alta, eu tenho o Keltner aqui que vai me atrapalhar bastante. Fazer talvez operações de compra. E aí eu não tô conseguindo criar expectativas justamente porque depois dessa tendência tende a ficar travado. E se ficar travado amanhã, segunda-feira, porque não tem notícia? E aí terça-feira volta volume, quarta-feira tem super quarta. Então bora ver. E tô bem ansiosa pra ver como que vai ser o discurso de Jerome Powell, tá? Como vai ser o discurso na quarta, porque vai impactar bastante as apostas para setembro. Talvez ele vai dar um indício de vamos reduzir em setembro, ou vamos reduzir só no final do ano, mês de dezembro. Então vamos ver como vai ser em relação a isso. E aí eu volto na próxima semana para analisar o estudo semanal de novo.